Não existe nada mais importante na vida de um empreendedor do que saber delegar. Eu falo isso com propriedade, porque eu já fui aquela pessoa que trabalha 7 dias por semana, 12, 14 horas por dia, dormia igual um bebê, sabe? Acorda de 3 em 3 horas chorando. E hoje eu sou uma pessoa que mora em Portugal, tem uma empresa com vários funcionários no Brasil, tem outro aqui, e eu posso me dar ao luxo de estar criando mais 3 negócios. Então, se você é um empreendedor que hoje vive aquele caos da empresa depender de você, você está preso o tempo todo, e você quer um dia ter tempo para você, viver bem e possivelmente até criar outros negócios, esse vídeo é feito especialmente para você. Para você entender a minha perspectiva única, eu vou te contar brevemente a minha história, o que aconteceu, porque não é simplesmente construir uma empresa do zero. Eu vivi algo mais difícil do que isso, que eu considero que seja mais difícil do que isso. Então você vai poder, a partir dessa história, aprender como você pode criar a sua própria história para você sair do operacional e ir para nível estratégico de verdade. Bom, vamos lá, só para você entender o que aconteceu. Eu trabalhava numa empresa que já tinha ali os seus 50, 60 funcionários, mais ou menos. E em algum determinado momento, uma das sócias saiu da empresa, levou metade dos clientes e todo o time administrativo. E eu, na época, era funcionário, eu acabei entrando no lugar, eu me tornei sócio dessa empresa e eu fiz a função que hoje é feita por, sei lá, umas 6 pessoas. Então eu fazia sozinho o trabalho de várias pessoas. E como a gente não tinha caixa no momento, ou seja, como ela levou também grande parte dos clientes, eu não tinha dinheiro para contratar as pessoas. Na verdade, eu não tinha dinheiro nem para pagar as pessoas que eu já tinha contratado, muito menos outras coisas como impostos, aluguel e etc. Foi realmente bem difícil, eu tive que entrar em contato com todos os nossos clientes, pedir adiantamentos, pegar empréstimos, enfim, fazer tudo aquilo que fosse possível para a empresa sobreviver. E claro, no meio disso tudo, foi enlouquecedor para mim, foi realmente muito difícil. E como que eu fiz para conseguir ir delegando passo a passo? Imagina que eu cuidava de financeiro, RH, compras, vendas, marketing e outros trabalhos de dia a dia. Até o chão eu varria quando era necessário, já montei coisa, desmontei coisa, já passei madrugada lixando parede e tudo mais. E como que eu fiz, né? O que foi possível? Em primeiro lugar, o que ninguém fala. Você só consegue delegar quando você tem equipe. E você só consegue ter equipe quando você tem caixa. Então, se você está vivendo esse caos, o que eu aconselho você é que, ainda que você possa errar em alguns pontos, eu errei em todas as áreas, principalmente eu acho que recursos humanos. Mas foi muito importante que eu foquei muito na parte de vendas, desde sempre. Eu sempre tive claro para mim, algo que todas as pessoas que são empreendedoras para mim têm que ter, é que uma empresa vive de vendas. Então, se você está vendendo, se você tem demanda, se você tem clientes novos entrando, ainda que o seu produto ou o seu serviço esteja precisando melhorar, você vai conseguir ter uma entrada de caixa para poder melhorar ele. Não adianta você querer focar 100% em melhorar produto, serviço, e você se enforcar porque você não tem fluxo de clientes chegando. Então, a primeira recomendação que eu dou é, se você quer sair do caos e você quer ter uma vida mais tranquila, você vai precisar gerar caixa. Outra possibilidade é você reduzir custos, para você então ter mais caixa e poder alocar os seus recursos de uma maneira que seja mais conveniente para você. Mas enfim, sempre vale a pena você questionar se você está usando os seus recursos financeiros da melhor maneira possível. Então vamos lá então ao ato de delegar, né? Quando você começa a ter caixa, então você pode começar a contratar pessoas. Eu recomendo que você vá contratando pessoas nas áreas que você sente que você tem menos facilidade, que você tem mais dificuldade, ou que você nunca vai ser realmente muito bom naquilo. Por exemplo, a primeira área que eu resolvi trazer uma pessoa para trabalhar comigo foi no financeiro. Por quê? Eu cuidava bem da grana, eu cuido bem do dinheiro, mas existem muitas tarefas operacionais que eu não gostava de fazer e que eu achava que eu poderia usar meu tempo melhor fazendo outra coisa. Checagens do dia a dia, né? Parte da operação mesmo, de pagar, de ver, de cobrar as pessoas que não pagaram. Essa parte toda eu achava muito chato. Então, assim, qual que é uma segunda recomendação? Sempre que você delega uma área para alguém e você é o dono do negócio, você vai ter que fazer a gestão daquela pessoa. Você não delega completamente, você não larga na mão dela. Você só transfere para a pessoa aquilo que você fazia, você faz com que ela faça aquilo melhor do que você, porque aquela pessoa não está trabalhando sozinha que nem você estava. Aquela pessoa, ela
faz a operação, ela gira aquilo, mas ela se reporta a você. E você controla e você pensa para onde vai. Você começa a instruir a pessoa sobre o que ela tem que fazer, porque você é a mente que vai estar o tempo todo pensando em maneiras melhores de fazer as coisas. Então, nesse ponto, você começa a agir de forma estratégica e menos operacional, porque você instrui uma pessoa sobre o que você vai fazer. Muitas vezes você ainda fala o como, né? Então vamos pensar. Tem o ato final, tem o como fazer e tem o que fazer. Você, muitas vezes, quando você está delegando, você não está fazendo, você não está mais fazendo o ato final, digamos assim, mas você ainda está transmitindo para a pessoa o como fazer e você mesmo define sempre, claro, o que fazer. Se você contrata já um diretor, por exemplo, ele tem que te falar o que fazer, você vai avaliar para ver se é isso mesmo, dá o ok ou não, e aí então vai ter o time que vai saber, né, como fazer e que vai fazer. Enfim, são essas 3 etapas que você vai entregando para uma pessoa. Quando você é um empreendedor e está montando um negócio, dificilmente você contrata um diretor se ele não for já um sócio que vai assumir uma área, um bloco inteiro da empresa. Você geralmente faz o mesmo caminho que eu, você vai trazendo pessoas. Então você vai mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer, você vai ensinar para ela como ela tem que fazer e você faz isso entregando para ela aos poucos, olhando, acompanhando de perto. E aí, quem sabe um dia essa pessoa, se ela se transformar em um diretor, ela pode então passar a pensar no que fazer. Mas sempre você, como gestor final, vai dizer se é aquilo mesmo que vai ser feito ou não. E aí então eu contratei pessoa de RH, contratei uma pessoa de compras, de gestão do time operacional ali, de limpeza, cozinha. Enfim, fui montando o time chamando uma pessoa de cada vez. Mas para cada pessoa, primeiro eu mostrava como fazia, aí eu deixava a pessoa fazer daquele jeito, aí depois a pessoa me trazia algumas sugestões, ela mudava a maneira, mas eu nunca abandonei 100% uma área. Eu nunca simplesmente falei, olha, isso aqui você cuida e eu não quero mais saber disso. Porque aí você vai estar negligenciando o seu próprio negócio. Então, com o tempo, você deixa de ser a pessoa que faz tudo e você passa a ser uma pessoa que faz a gestão das pessoas que fazem as coisas. E eu acredito que você, né, muitas vezes vê startups ou empresas que estão começando, tem 2 pessoas trabalhando, são 2 diretores. Tudo bem, essa pessoa ela tem um nível de diretor porque é um fundador e tudo mais. Mas eu acredito que para a pessoa ser de fato uma diretora de algo, ela tem que ter pelo menos 2 camadas hierárquicas abaixo dela. Então ela tem que ter uma pessoa que ainda faz a gestão de várias pessoas. Então ela está a 3 níveis, né? O que faz, o que gere o que faz e o diretor é o que gere as pessoas que gerem. Claro que ele pode ainda, né, ainda mais se for uma empresa pequena, realizar finalmente alguma coisa, né? Então ele pode, por exemplo, eu ainda acompanho muito de perto a parte de vendas, eu ainda atendo as pessoas, falo com as pessoas, porque eu gosto, porque eu curto fazer isso e porque eu acho que é importante e é algo que eu ainda não quis entregar, né? Eu falei que no começo que é uma coisa que logo de cara eu dei uma importância muito grande e eu ainda considero muito importante isso. Se você quer entender mais sobre como delegar, eu tenho 2 outros vídeos que fecham a trinca. Um eu falo os 8 passos exatos sobre a parte de você ensinar alguém e no outro vídeo eu falo sobre as questões emocionais e sobre como você deve se sentir e o porquê que é tão difícil para algumas pessoas conseguir desapegar, né? Ter essa coragem de delegar uma tarefa importante na própria empresa, ou seja, a empresa, né, proprietário da empresa ou o funcionário também. Por que isso às vezes é tão difícil? Te vejo no próximo vídeo, vou deixar os 2 aqui na tela.